Outros, como Neemias, precisam ter os seus muros reconstruídos. Está tudo detonado. E você precisa ter coragem de se levantar hoje e dizer: chega. Olhe para a pessoa que está mais próxima de você. Já olhou bem na bolota dos olhos dela? Que cor é os olhos dela? Diga para ele assim: rapaz, teus olhos são bonitos. Da apóstola é verde. Hoje ela está toda de laranja. Eu saí de casa e disse: hoje você está toda laranjinha. Aí ela olhou para mim e disse: eu sou sua vitamina C. É jecando toda hora, né, meu filho? É jecando, né? É jecando o que vocês dizem. É namorando toda hora, né? São 33 anos de casado. Eu estou mais apaixonado do que... Hã? Tem que jecar, meu filho. Diga para essa pessoa que tem os olhos de lindos, diga para ela assim: saindo do palácio. Diga assim: apóstolo, eu sou príncipe, sou princesa. Diga: meu lugar é no palácio. Eu sei disso. Mas palácio hoje tem uma outra conotação. Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27. Eu estou pregando, essa é a terceira ministração no livro de Hebreus, neste capítulo. Hebreus 11, 24 a 27. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó. Diga, ele era neto do faraózão. Quem já tinha visto isso? Moisés era neto de faraó, de criação, mas era. Amém? Então vamos lá. Então ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Como é que se vê o invisível? 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 Você não vai sentar enquanto você não me responder. Como é que se vê o invisível? Diga para essas pessoas que têm os olhos lindos que está do teu lado. Diga assim: a fé. Aqueles que forem mais corajosos, que tiverem mais gás, corre para a parede e bate lá na parede. Muito bem. Agora volta para o seu lugar e diz assim: a fé não sabe que essa parede existe. Diga: a fé não tem impedimentos
Diz assim: a fé não sabe quanto custa. Quem impede é você. É você que sabe, é a sua alma que sabe quanto custa, mas a fé não sabe. Por isso aquela moça, a senhora, fez a oferta. E em 3 meses, foi 3 meses que comprou a casa? Foi isso que ela disse aqui? Em 3 meses, 6 meses, quanto tempo? 3 meses comprou a casa. Diga: a fé não sabe quanto custa. Não é sobre isso que eu vou ministrar, mas o Espírito é livre. Sabe por que você ainda não conquistou? Porque você não está agindo pela fé. Só isso, mais nada. Deus tinha um plano para Moisés, assim como tem um plano para você. Mas ele teria que passar por um processo. Moisés nasceu num tempo em que o rei do Egito, Faraó, não conheceu José, aquele que levou a família para o Egito. Moisés nasceu no Egito. Vou dar um spoiler da PPB para você. O povo hebreu passou 400 anos no Egito. Desses 400 anos, 210 anos foram como escravos. E aqui parou. Moisés nasce nesse tempo. E o povo hebreu, como escravo do Egito, clama. E chega esse clamor até os ouvidos de Faraó. O trabalho estava muito grande, estava demais. O povo não aguentava mais tanta peia, tanta fome, tanta miséria e tanto trabalho. E o Faraó faz o seguinte, ele diz assim: esse povo aí está muito mal acostumado. Nós vamos parar de dar para ele os tijolos para eles construírem. Agora são eles mesmos que vão fazer o tijolo. Aumenta o trabalho deles. Só que tinha um negócio. É que quanto mais aquele povo trabalhava, aquele povo estava crescendo dentro do Egito de uma forma poderosa. Faraó tinha o maior exército do mundo naquela época. Era o país mais poderoso da face da terra. E ele dá uma ordem, ele diz: esses caras, essa nação, esse povo estão crescendo demais. Tem que paralisar eles. Paralisa eles. Como? Faz o seguinte: mata todos os meninos que nascerem. Mata, não deixa nascer. Porque senão eles vão ficar fortes, se formar um exército contra nós. Diga assim: Satanás tem visão do futuro. Ele sabe que a gente está crescendo, ele sabe que a gente está alcançando e que nós somos perigosos para ele. Ele teme. E qual é a estratégia? Mata as crianças. Mata os filhos. É isso que está acontecendo. O espírito de Moloque está trabalhando, matando a nossa juventude.
A guerra da ágape é muito grande, eu vi isso domingo. Mexer com área financeira não é fácil. Satanás quer que você esteja na miséria, como escravo dele no Egito, no mundo, servindo a ele. O que acontece então? Nasce o menino Moisés, menino formoso, bonito. Nasceu nesta época em que tinha sido dada uma ordem para as parteiras que aparavam os meninos em Israel, no Egito, principalmente dos judeus, as parteiras que trabalhavam lá, que eles não se misturavam. A ordem era que elas matassem os meninos. Mas a mãe de Moisés guardou Moisés. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Guardou Moisés. E Moisés ficou guardado por 3 meses. 3 meses. Eu quero te dizer que isso não está na ministração. Não é porque Deus quer operar cura aqui hoje. Libertação. Quantos meses Moisés ficou preso? Ficou escondido? Como é que criança se comunica? Como é? Você sabe quando a Joana está com fome? O choro dela é diferente? Você sabe quando ela está com mimo? Você sabe quando ela está pedindo alguma coisa? Você sabe quando ela chora pedindo a tua presença? Porque criança se comunica? Mas quando Moisés chorava, ele estava como? Diga, escondido. Mas quando Moisés chorava, o que acontecia? Cala a boca. Cala a boca, porque senão o faraó vai te matar, filho. Diga, 3 meses. Sem chorar. Sem se comunicar. Isso não estava aqui na ministração. Vai lá, ele ficou com medo de olhar para Deus. Deus começa a dizer para ele: vá, 3:10. Vá, pois agora, eu envio a quem? Para quê? O meu povo, os israelitas. Passa. Moisés pode responder o quê? E Deus insistiu com ele, vai lá. Moisés se olhou, diga, ele se olhou. Olhou para ele. Não olhou para o Deus que estava chamando. Anulou o chamado. Se olhou. Tem gente aqui que só está se olhando, não está conseguindo ver o Deus que está te chamando para algo grande que Ele quer fazer na tua vida. Eu estarei com você, Deus disse. E esta é a prova, deu para ele poder para ele fazer magia. Porque no Egito era um lugar de magia. Eu estou te preparando para PPB. O Egito era um lugar de magia. Vai lá. Quando eu chegar, o que é que eu vou dizer? Eu vou chegar lá aquele povo, Deus dá toda a direção para ele e passa, filhão. E disse Moisés: quem é que eu vou dizer? Ele disse: eu sou o que sou. Como é teu nome? Que Deus eu vou dizer que tu és? Eu sou o que sou. Eu sou o que você quer que eu seja. Eu sou o teu provedor. Eu sou o Deus que está contigo. Eu sou o Deus que te ama. Eu sou o Deus que você precisa. Eu sou quem sou. E dependendo do relacionamento que eu tiver contigo, você me chama e eu vou. Porque na hora da tua necessidade, eu sou o Deus que sou chamado pelo nome da tua necessidade. Eu sou quem eu sou. Muito bem.
4:10. 4:10. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Deus chamando ele, dizendo, você vai falar, você vai dizer. O que foi que Moisés disse para Deus? Disse, porém, Moisés ao Senhor. Ó Senhor, nunca tive facilidade nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. No original, leva a entender que Moisés era gago. O que estava acontecendo era algo poderoso. Porque aquele que foi impedido, durante 3 meses da vida dele, foi impedido de falar, criou um trauma. Aquela criança era uma criança traumatizada. Moisés tinha um trauma, ele não sabia falar direito, porque com 3 meses de idade, ele foi obrigado a ficar calado. Cuidado com o que você está fazendo com o seu filho, porque desde o ventre ele já sabe, ele já reconhece. Começa a dizer para o seu filho, você é um grande homem de Deus, você é uma grande mulher de Deus. Deus te levantou nessa geração para ser voz dele, e você não vai se calar. Diante de Faraó, você não vai se calar. Começa a falar para os seus filhos, para a sua geração, que eles são poderosos em Deus. Cuidado com o que você faz, com o que você fala, porque tudo que o inimigo quer é te traumatizar, é ter você debaixo dos pés dele, traumatizado, sem nunca reconhecer quem você é em Deus. Quem entendeu aqui? Dito isso então, eu quero começar então a ministrar. Então, foi um processo para Moisés. Moisés, com 3 meses de idade, foi colocado num cestinho, jogado no rio Nilo, e a irmã mais velha dele, Miriam, que era uma menina de mais ou menos uns 12 anos de idade, 12 a 15 anos, não se sabe direito, e ela saiu pelo canto, pelo meio do rio, o cestinho dentro do rio, sendo levado, e ela só acompanhando. E o cestinho começou a chegar no lugar onde a filha de Faraó tomava banho no rio Nilo. E quando a filha de Faraó desce com as suas escravas para tomar banho, ela olha, vem o cesto. Aleluia! E quando aquele cesto chega perto dela, ela disse, é uma criança. Diga, na hora certa, Deus vai te desimpedir. Na hora certa, o teu choro vai ser ouvido. E na hora certa, Deus vai te dar o livramento. Porque tudo que Deus quer é preservar a sua vida. Porque você foi levantado por um grande propósito. E nada, nem ninguém vai poder paralisar os planos de Deus na sua vida. Nada nem ninguém. Aí ela diz, olha, abre aí, abriu. Olha, uma criança dos hebreus. Aí a Miriam, pensa numa menina esperta. A senhora quer que eu chame alguém para cuidar dele? Porque ela sabia que os egípcios não se misturavam com os hebreus. Que aquela criança não ia ser bem recebida. E talvez até Faraó mandasse matar. Quem está entendendo aqui? Aí a filha de Faraó, no emocional,
Diz: eu quero. Adivinha o que foi que Miriam fez? Chamou a própria mãe Joquebede e trouxe a própria mãe de Moisés, a mãe dela, a filha de Faraó, entrega e diz: cuida dele até desmamar, e depois você traz para o palácio. Diga: os planos de Deus para a minha vida, para a minha vida, para a minha vida, para a minha família, jamais serão frustrados. Aí ela cuida, e quando o menino é desmamado, ele vai para o palácio. E Moisés foi cuidado então no palácio para ser herdeiro de Faraó. Estudou ciências ocultas, ciências dos astros, matemática, física. Ele estudou, ele não era um qualquer. Ele passou 40 anos no Egito. 40 anos sendo formado para ser alguém. Com 40 anos de idade, ele sai para dar uma voltinha lá fora, para ver os familiares dele. 40 anos depois, ainda estavam como escravos. Ele sai para dar uma volta, vê um egípcio, um soldado egípcio maltratando um hebreu. Ele vai, se mete, mata o soldado egípcio. E ele volta para o palácio. Quando ele volta para o palácio, no outro dia ele volta para dar outra volta para ver. Porque Moisés estava sentindo, tem algo esquisito. Porque ele sabia, porque a mãe dele disse para ele, até a idade de 12 anos, sei lá quantos anos ele foi desmamado, porque eles eram desmamados com 12 anos de idade, geralmente as crianças. Ela ensinou a respeito de Deus para ele, de quem era ele. O trauma tinha ficado, mas ele sabia quem ele era. Estava precisando só virar a chave. Hoje Deus vai virar a chave. Hoje teus traumas vão para o quinto dos infernos. Aí, meu filho, o que é que começa a acontecer? Aí ele volta no outro dia, quando ele vê os dois hebreus brigando, agora 2 hebreus escravos, talvez por causa de comida. Brigando. Aí ele diz assim: pelo amor de Deus, para de brigar. Vocês são irmãos. Não é bom. O que vocês estão fazendo? Aí um diz assim: o que é? Quem te fez juiz entre nós? Tu vai querer nos matar também, como tu fizesse ontem com o soldado egípcio? Caramba, eu pensei que ninguém tivesse visto. Porque ele enterrou o soldado na areia. Olha para mim. Não te preocupa não, meu filho. Os teus erros, os teus defeitos. Apesar de você estar querendo enterrar na areia, mas Deus sabe. Levanta a sua mão porque eu vou profetizar. Mas diga assim: mas apesar. Não, você tem que abrir sua boca. Diga assim: mas apesar dos meus erros, dos meus defeitos, dos meus pecados, Deus tem um propósito na minha vida. E Ele vai cumprir. Porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. É isso. Mas Moisés capa o gato dele, meu irmão, foge. Então começa o processo. Diga: ele saiu do palácio. Diga assim: acabou a mordomia. Diga: acabou a acomodação. Diga: acabou
E começou o processo, o chamado de Deus na vida de Moisés. O que o Espírito Santo me disse que ia acontecer hoje é que a grande maioria das pessoas que estão acomodadas aqui, de uma vez por todas, vão ter que sair do seu palácio, vão ter que sair da sua acomodação, vão ter que sair dessa vidinha boa que você está tendo. Você está se escondendo porque não quer passar pelo processo. Então Moisés saiu do palácio para enfrentar o deserto. Diga, para enfrentar o deserto. E aí Moisés sai do palácio para cuidar das ovelhas do seu sogro. Conheceu lá Jetro, o seu sogro, casou com a filha de Jetro, me lembra o nome? Zípora. Ok? Vira sogro, genro, e vai cuidar, porque ele não tinha homem, vai cuidar das ovelhas do sogro. Diga, vivendo no palácio, como príncipe, sendo preparado para herdar as riquezas do Egito, agora vai cuidar das ovelhas do seu sogro. Sabe por quê? Porque a mentalidade de Moisés precisava ser transformada. Tudo que Deus queria era dar uma profissão para Moisés. Porque Deus estava chamando Moisés para a profissão que ele queria para ele, pastor de ovelhas. Então ele vai, porque Deus queria que Moisés tivesse um ofício, um trabalho. Olhe bem para mim, está na hora de você sair do seu palácio, da sua acomodação, da sua miséria, e arrumar um ofício para você fazer, um trabalho. Deus quer mudar a tua história, mas Ele quer que você tenha um ofício. Ele não quer que você viva de bico. Moisés saiu do palácio para construir família, porque Deus não queria que ele casasse com as egípcias. Embora alguma coisa tinha acontecido lá, e Zípora e outras coisas, mas Deus tinha uma mulher para ele, porque Deus queria que Moisés constituísse família. Pergunte para mim por quê? Porque um grande líder precisa ser tratado e treinado a liderar. E o treinamento de um grande líder começa dentro do seu lar, da sua casa. Não queira servir a Deus se você ainda não aprendeu a liderar a sua família. Se a sua família está toda lascada, Deus quer primeiro te dar uma família estruturada. E aí você vai aprender a ser um líder, liderar. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um só homem. Por um só homem. Coloca o texto aí, para depois voltar, para depois não dizer que eu estou inventando moda. O pecado no mundo entrou por um só homem. Não foi pela mulher. Quem foi que deu o fruto para Adão? Eva. Mas quem foi que pecou? Porque entrou por um só. Não foi por um casal. Foi por um só. Por quê?
Porque Deus não tinha falado com Eva, Ele tinha falado era com Adão. Foi para Adão que Deus disse: você não vai comer deste fruto. Não foi para Eva. A Eva não sabia. Ela foi enganada por Satanás. Quem sabia era Adão, foi ele o responsável. Ela não sabia que aquele fruto não podia comer. Ele não tinha dito para ela. Quando ela vem e oferece o fruto para ele, era para Adão ter coberto a sua esposa, ter remido a sua esposa e ter dito para ela: amor, Deus disse para mim que a gente não pode comer desse fruto. Eu não vou comer. E vamos conversar com Deus para ver o que pode acontecer. Porque ela diz que ela comeu e deu para o marido e ele comeu. O responsável era ele, ela não sabia. Quem está entendendo aqui? Se a gente não remir as nossas esposas, como diz Efésios capítulo 5, não guardá-las. Quem tem que guardar o nosso Éden somos nós. E Deus quer estar te preparando para tu ser um grande líder, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Mas tem que primeiro organizar a casa, meu príncipe. Porque senão Satanás vai continuar lá dentro, cirandando. Cirandando. Então Deus queria que Moisés primeiro aprendesse a liderar. E liderar uma mulher não é fácil não, irmão. Pergunte para mim: apóstolo, como é que se lidera uma mulher? Pergunte para mim. Amando. Se ela se sentir amada, acabou, irmãozinho. Ela vai se submeter por amor, não porque você é o valentão. Quem está entendendo aqui? Guarda a tua esposa. A Bíblia diz: maridos, amai vossas esposas. Não pede para as mulheres nos amar, pede para os homens amar, porque ela já nasce preparada para amar. Ela já nasce para ser mãe, preparada para ser mãe. Nós não sabemos amar. Por isso Paulo pede: amai vossas esposas. Eita, não tem nada a ver com o que eu ia dizer aqui. Domingo passado, Satanás ia arrebentar com a tua família. Larga essa amante, porque Deus te deu livramento. Mas se você não ouviu o que eu estou dizendo, você tem 15 dias para ter tudo que é teu destruído. O desafio é: vá aprender a ser líder, sacerdote do teu lar. Satanás não respeita comedor. Satanás não respeita pegador. Pegador, não é pecador não. Satanás só respeita homem de uma só mulher, de uma só palavra, temente a Deus, que se arrepende do mal e que cuida bem da sua família. Você está ouvindo o que eu estou dizendo para você? Era isso que Deus queria com Moisés, porque Moisés vivia na promiscuidade do Egito. É por isso que o texto nosso principal diz: ele preferiu deixar o Egito com seus pecados e sofrer com o seu povo. O texto principal que nós colocamos de Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Preferindo ser maltratado com o povo a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. É o 25. Está aí.
Homem, segundo a Bíblia, é o homem que tem uma mulher só. Não é o que tem um monte, não. O que tem um monte não é homem, é vagabundo. Deus te deu esta família para você aprender a ser um líder, um sacerdote. E é assim que você vai sair daqui hoje. A tua casa precisa de você, homem. E a tua mulher e teus filhos precisam ser guardados. O teu Éden precisa ser guardado, porque o inimigo está cirandando. Quem está ouvindo aqui? Então, Moisés sai de lá, porque Deus queria começar a capacitar Moisés para ser líder, e isso tinha que começar pela família. Deu uma família para ele. A tua família capacita a família. Ter família capacita a pessoa para responsabilidades. Amém? Beleza. Em terceiro lugar, Moisés saiu do palácio para libertar seu povo da escravidão. Foi um processo. Diga comigo, um ofício, um trabalho, um ofício, um trabalho. Amém? Uma capacitação. Uma família, diga, uma família, responsabilidade, e depois veio a missão. Depois Deus disse: agora que tu sabe, tu tem um trabalho que tu sabe cuidar de ovelha. Agora que tu tem uma família e tu sabe liderar bem. Agora vai que eu vou te dar uma missão. Volta para o Egito, na força. Fala o que eu estou te dizendo, porque eu vou te levar para libertar meu povo de lá. Deus tem um propósito muito grande para a sua vida, mas existe um processo que tem que ser passado, porque Deus quer te capacitar através desse processo. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Aqui, você que está pela internet, e você que está aqui, nessa multidão que está aqui hoje, deixa eu te dizer uma coisa. A Ágape, aqui nós não brincamos de ser crente. Eu quero que você seja capacitado a ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, onde você está. E quando você abrir a sua boca, Deus vai se manifestar para libertação, para cura, para transformação, para prosperidade, para tirar o povo da miséria. Foi isso que Deus fez com Moisés. Mas primeiro houve um processo. Quem está entendendo aqui? Porque Moisés estava acomodadinho lá no palácio. Hoje é noite de você sair do seu palácio. Quem entendeu? Eu tenho Neemias aqui. E eu vou fechar com ele. Neemias saiu do palácio para restaurar os muros lá em Jerusalém. Ele estava top lá, servindo o rei. Ele era um homem de tão confiança, ele era copeiro do rei. Se os reis da terra trouxessem um vinho para o rei, adivinha quem bebia primeiro? Neemias. Sabe por quê? Porque se o vinho tivesse envenenado, ele morria primeiro. Tal era o cargo de confiança. Neemias estava bacana, irmãozinho, há anos. Mesmo escravizado lá, ele estava há anos servindo o rei. Mas um dia ele estava com o rosto triste. Por quê? Porque a família dele, os parentes dele, estavam todos detonados lá em Jerusalém. Os muros de Jerusalém estavam arrasados. E Neemias então sai do palácio. Nós já estudamos isso aqui em ministrações passadas. Agora, nas últimas 2 vezes que eu ministrei. E Neemias então pega uma carta do rei e entra em Jerusalém para restaurar os muros de Jerusalém. É isso que Deus quer fazer com você hoje.
Você vai restaurar os muros disso aí que está tudo acabado, tudo detonado. É você mesmo o canal de bênção para isso aí. A empresa está detonada, a família está detonada, os vizinhos estão detonados, mas Deus vai levantar você, para você voltar lá, para reconstruir muros. Tem coisa que você deixou para trás, que precisa ser restaurada, que precisa ser reconstruído. Então, ele sai, e ele volta. Mas foi fácil? Foi não. Ele entra com a carta do rei, entra lá com autorização para pegar madeira, pedra, para trabalhar, para pegar o povo para trabalhar. Aí se levantam os inimigos da construção, diga, os inimigos da construção. Diga bem alto, os inimigos da construção. Foram 4. Sambalate, o honorita, ele era um governador samaritano. Ele se opôs fortemente à reconstrução dos muros, zombando dos esforços dos judeus e conspirando contra Neemias. Ele conspirou, ele fez algo contra Neemias, criou uma mentira, um bafafá, uma calúnia, uma fofocagem, para dizer que eles não iam conseguir, e conspirou contra, zombavam, dizia: esse povinho aí vai reconstruir esses muros? Até a risada é satânica. Diga misericórdia, apóstolo. Eu estou ficando bom nisso, irmão. Deus me livre. Tobias, o amonita, foi outro que se levantou. Tobias era outro inimigo de Neemias e estava alinhando com Sambalate. Diga Sambalate. Estava alinhando os dois. Eles tentaram minar os esforços da reconstrução dos judeus. O outro foi Gesem, o árabe. Gesem também se juntou a Sambalate e Tobias em esforços para deter a reconstrução dos muros. Você pensa que vai ser fácil? Esses inimigos se opuseram a Neemias e aos judeus de diversas maneiras, incluindo zombaria, ameaça, conspiração, para minar o projeto da reconstrução. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu não tivesse aqui domingo, Satanás tinha vindo com fúria. E eu acho, e se tiver aqui, hoje você vai ficar sentado nessa cadeira, Satanás. Eu acho que domingo tinha satanista aqui dentro. E se você estiver aqui, eu te desafio a vir aqui neste altar. E nós vamos medir forças aqui. E você vai ver se o meu Deus é poderoso ou não. Preste atenção. Conspiração contra a reconstrução. Sabe por quê? Porque Deus sabe que você entrou aqui por aquela porta para ter a tua vida reconstruída, a tua família reconstruída, a tua família, os teus negócios. Tem uma batalha acontecendo, zombaria. E muitos aqui estão deixando essa zombaria acontecer dentro da sua casa. Mas hoje tem um decreto dos céus. Você vai sair da sua acomodação, do seu palácio, porque chegou a hora de, como Moisés, Deus está fazendo o teu chamado novamente. Está na hora de você abrir a boca, deixar de dar desculpas e ser o homem, a mulher que Deus quer que você seja, porque Deus tem um projeto para a tua família, para a tua vida, e Ele vai te tirar desse deserto e vai te colocar na terra prometida. Outros, como Neemias, precisam ter os seus muros reconstruídos. Está tudo detonado. E você precisa ter coragem de se levantar hoje e dizer: chega. E eu queria que os primeiros casais
Eu queria que você pegasse na mão da sua esposa e dissesse: vamos começar a reconstruir esse muro hoje, meu amor. E você começa a vir aqui na frente. Tenha coragem, porque o rei só está esperando. O rei só está esperando para colocar nas tuas mãos o decreto que vai te dar autoridade. Sambalate pode até ter se levantado, Gesem, os árabes, os inimigos, mas eles vão ter que se calar, porque o muro vai ser reconstruído. A sua família, a sua família. Não se envergonhe. Deixa de ser tolo. Não se envergonhe. Para com isso. Aqui não tem ninguém perfeito, não. Deus conhece. E Deus quer restaurar isso. Então comece a vir. Mesmo que não for em casal, mas eu quero restaurar minha vida hoje. Eu quero sair do palácio. Eu vou encarar deserto. Eu vou encarar muros quebrados. Mas eu tomo uma decisão. Hoje chega.